Olá, que bom que você sintonizou o programa Está Escrito. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Fé é acreditar, mas ninguém pode confiar em alguém que não conhece o direito. Por isso, o programa Está Escrito quer oferecer a você a oportunidade de conhecer a Deus e desenvolver a sua fé. Esse é um dos temas do curso Verdades Bíblicas. Ouça agora apenas um trecho desse tema apresentado por Cid Moreira. Tiago, capítulo 1, verso 22, afirma que não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes de toda a palavra de Deus. Continue ouvindo a voz de Deus e aprendendo deste livro maravilhoso. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta acessar o blog novotempo.com/está escrito e logo na primeira página preencher um cadastro. Você receberá em sua casa sem nenhum custo. Se preferir, você pode mandar suas informações através do e-mail estaescrito@novotempo.com ou escrever para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. Vamos, estamos aguardando por você. Você está assistindo a série 7 Mentiras que você só ouve na igreja. E no programa de hoje, Ivan Saraiva apresenta uma mentira que tem atraído muita gente e que está dividindo o mundo cristão evangélico. Está causando brigas e separações em vários ministérios. A pseudoteologia da prosperidade. Olha, se eu fosse você, eu não perderia esse programa por nada. Fique conosco. O Está Escrito começa agora. Ele permaneceu através dos tempos. O livro de Deus. A Bíblia. Indispensável em nosso mundo complexo. Transmitindo esperança ao redor do mundo. Está Escrito, apresentado por Ivan Saraiva. Série 7 Mentiras que você só ouve na igreja. Hoje com o tema Teologia da Prosperidade. Olá, querido amigo do programa Está Escrito. Nós deixamos para o último programa dessa série, as 7 mentiras que você só ouve na igreja, uma mentira que infelizmente tem enganado muita gente. Estou me referindo à pseudoteologia, ou a chamada teologia da prosperidade. Certo dia, me chamou a atenção a declaração de um bispo. Ele leu João 19:24, onde está escrito o seguinte. João 19:24, veja o texto que ele usou e depois as suas colocações. João 19:24 diz assim: Os soldados, pois, quando crucificaram a Jesus, tomaram as suas vestes. A sua túnica era sem costura, tecida de cima até embaixo. E então, querido, o bispo, que prefiro não dizer o nome aqui, ele afirmava algumas coisas interessantes. Ele dizia assim, né? Jesus usava roupas de grife. Era o tipo de vestimenta que os reis e os mercadores ricos usavam. E disse mais, Jesus tinha uma roupa tão bonita, tão cara, que os soldados disputaram para ver quem ficaria com ela. Outra coisa, ele afirmava, Jesus era acompanhado por mulheres ricas que o serviam. Ele tinha os seus 12 discípulos e mais um grupo de 20 ou 30 pessoas para o alimentar diariamente. Ele continuava dizendo, quanto custa isso? A casa de Lázaro e outras residências onde ele se hospedava eram de classe média naquela época ou até mesmo uma classe média alta. Portanto, ele dizia, eu não consigo enxergar na Bíblia um Jesus pobre, um Jesus que tinha uma vida paupérrima. Veja a que ponto chega o discurso. Ele dizia assim, Jesus viveu como um nobre, era um mestre, multiplicou pães, proveu boa pescaria para os seus discípulos. Não foi pão seco. Como Senhor e Deus, ele tinha acesso às riquezas. Sabe, Jesus e seus discípulos nunca andaram num carrão, ele afirmava, porque não havia carros importados naquela época. Mas Jesus andou num jumento, era o carro dos reis da época, o melhor meio de transporte existente. Querido, declarações como essa são muito comuns nos nossos dias.
por conta dessa propagação da teologia da prosperidade no Brasil. Agora, isso tudo trata-se de um conceito que foi importado dos Estados Unidos, fixado atualmente como um forte pilar das igrejas neopentecostais brasileiras. Porém, como cristãos, não podemos absorver ensinamentos sem antes analisar biblicamente para ver se de fato procedem ou não das Escrituras. Por isso, começo fazendo a pergunta: será que realmente Jesus foi rico aqui na Terra? Será que ser rico financeiramente é promessa de Jesus para nós? O que você pensa a esse respeito? Bom, antes de continuar, eu quero deixar bem claro que eu não defendo de forma alguma a teologia da miséria. Creio plenamente que Deus nos sustenta, que supre as nossas necessidades, bem como prospera alguns conforme a sua soberana vontade. Porém, entendo que o grande problema é deixar de buscar a Deus pelo que Ele é, em troca daquilo que Ele pode nos dar. Portanto, o que vamos apresentar é se de fato Jesus era rico e se Ele promete riquezas para os cristãos. Vejamos. Em primeiro lugar, Jesus era e sempre será rico eternamente em sua posição gloriosa no céu. Porém, Ele abdicou-se de sua glória celestial e veio à terra viver como um homem de uma maneira humilde, a fim de sofrer e morrer por nós. Isso está escrito de maneira bem clara e evidente no livro de 2 Coríntios, no capítulo 8, no verso 9. A palavra de Deus diz assim: pois conhecereis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Você entende? É óbvio que a riqueza aqui, ela extrapola a questão material. Jesus é rico no céu? Claro que é, em todos os sentidos, de uma maneira muito mais ampla, mas Ele se fez miserável para que através dessa pobreza Ele pudesse então nos tornar ricos. Mas isso não significa que Ele vai tornar cada um dos seus filhos ricos. Caso contrário, todos os cristãos sinceros seriam milionários, bilionários. Então, se eu sou pobre e sou um cristão, na verdade, eu não sou quem eu deveria ser. Você entende como é complexo tudo isso? Ao contrário do que afirmam os defensores da teologia da prosperidade, nessa passagem está muito claro que Jesus abandonou a sua glória e escolheu ser pobre. Veja o que diz o livro de Marcos, no capítulo 6, verso 3. Marcos 6, 3 diz assim: não é este o carpinteiro, o filho de Maria? E escandalizavam-se nele. Você percebeu? Escandalizavam-se nele. Sabe por quê? Porque ele era um filho de um carpinteiro. Ser um carpinteiro seria o mesmo que dizer que Jesus era um trabalhador braçal. Sabe, um mestre, um nobre, alguém da alta classe, da elite, não se realizaria com esse tipo de trabalho. A oferta oferecida por seus pais no templo, vocês se lembram quais eram essas ofertas? Eles ofereceram 2 rolinhas ou 2 pombinhas. Essa era uma oferta praticada pelos pobres. Se você for lá em Levítico 12, 8, é isso que você vai encontrar. Sua cidade, a cidade onde ele nasceu, era uma cidade menosprezada. Lembre-se do que diziam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Cristo tornou-se pobre no mundo, não para trazer riquezas materiais à humanidade, mas para trazer a salvação, que é a verdadeira riqueza. Por consequência também, obviamente, a transformação de vida em amor para com o próximo. Jesus, conhecendo o coração das pessoas, ao responder a alguém que queria segui-lo, provavelmente para buscar algum tipo de benefício próprio, sabe o que disse ele em Lucas 9,58? Jesus foi tão claro, e eu acho que isso deveria estar também claro na minha e na sua mente. Lucas 9,58 diz: as raposas têm seus covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Note que Cristo aborda exatamente a questão de moradia, uma resposta clara, Jesus dizendo que não tinha fazendas, não tinha casa na praia, não tinha uma mansão sobre um monte, não tinha nada disso. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha nenhum tipo de propriedade aqui nessa terra. Como é que pode vir um bispo falar que Jesus era rico, porque era nobre, porque era isso, que era... Gente, eu e você
quando ouvirmos esses modismos teológicos, essas teorias, nós precisamos voltar à Bíblia. Então você não pode, como um cristão sincero e verdadeiro, frequentar uma igreja que ensina uma teologia que é mentirosa. É uma mentira que milhares, talvez milhões de pessoas estejam ouvindo essa semana em milhares de templos espalhados no Brasil. Já há algum tempo saiu uma edição da revista Forbes falando exatamente sobre o patrimônio pessoal de alguns pastores aqui no Brasil. Isso é uma vergonha para o cristianismo. Você se lembra dos discípulos? Na primeira multiplicação de pães e peixes, os discípulos estavam preocupados com a multidão que seguia Jesus Cristo. E quando Jesus disse, dá-lhes voz de comer, eles responderam, 200 denários não seriam suficientes para alimentar essa multidão. O fato era que eles não tinham condições financeiras. Foi necessária uma operação de milagre de Jesus para poder alimentá-los. Certa ocasião, quando Jesus chegou em Cafarnaum, isso está em Mateus 17, 24, até ali o verso 27, diz assim, que ele não tinha dinheiro para efetuar o pagamento do imposto na cidade. Você se lembra dessa história? Foi necessário operar mais um milagre através de Pedro para efetuar o pagamento do imposto. Jesus não tinha uma moeda no bolso para usar, porém então foi necessário alguém trazer uma para que Jesus pudesse vê-la. Você se lembra? Jesus, ele é tão claro com essa questão do dinheiro. A afirmação dos pregadores da prosperidade de que um jumento que Jesus utilizou para entrar em Jerusalém era como um carro importado da época, chega até a ser engraçada e mostra o despreparo bíblico dos defensores da teologia da prosperidade. Ora, basta uma análise do contexto cultural da época e a gente vai perceber que já haviam carruagens, cavalos, eles eram usados desde os tempos dos Ixos e não um jumento. Na Bíblia, vemos claramente um exemplo disso. Você tem aí a sua Bíblia? Pode abri-la então no livro de Atos, no capítulo 8, no verso 27 e no verso 28. Veja esse exemplo que vai ficar bem claro que realmente existiam outros meios de transporte muito melhores do que um jumento. Atos 8, 27 e 28 diz assim. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que no seu carro viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Você viu? Além disso, o jumento não era de Jesus, era emprestado. Então a gente vê aqui claramente alguém viajando em uma carruagem, em um carro. Agora, falar do jumentinho que Jesus andou, que estava profetizado no Antigo Testamento, agora esse jumentinho nem era de Cristo. Tudo, ou quase tudo que Jesus possuía durante o seu ministério era doado. Veja o barco que ele usou para pregar, não era dele. O lugar para fazer a ceia não era dele. Ele ficava na casa de Pedro quando estava em Cafarnaum, ou na casa de Lázaro em Betânia. Portanto, não é de se admirar que a roupa que ele usou fosse também uma doação de alguém. Jesus não tinha dinheiro, amigo. Os pregadores da teologia da prosperidade, tentando contra-argumentar, ainda colocam que os apóstolos eram prósperos financeiramente. Porém, a Bíblia claramente refuta essa ideia. Dentre vários exemplos bíblicos, podemos listar alguns. Veja, quando Pedro e João chegaram à porta do templo, onde um coxo de nascença pediu-lhes uma esmola, se os apóstolos fossem ricos, com certeza eles teriam dado dinheiro ao pedinte. Mas não foi isso que aconteceu. Sabe o que eles falaram? Não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E aí então, em nome de Jesus Cristo, aquele homem foi curado. Nós vemos claramente aqui, Pedro e João dizendo, prata e ouro eu não tenho. No entanto, a gente vê muitos apóstolos por aí hoje em dia, cheios de prata e cheios de ouro. O apóstolo Paulo passou por muitas necessidades financeiras, inclusive tendo que trabalhar fabricando tendas para se sustentar. O mesmo também ensinou a respeito da expectativa de buscar riquezas materiais. Veja o que o maior de todos os apóstolos nos disse em 1 Timóteo 6, do verso 8 ao verso 10. Tendo sustento
e com o que nos vestir estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e com muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eu acho que ficou claro a você, amigo. O amor ao dinheiro, o desespero para buscar esse dinheiro, o amor à prata e ao ouro é a raiz de todos os males. Agora você vai me dizer que o apóstolo Paulo era um apóstolo próspero, cheio de posses, de riquezas, de ostentação, que andava com anéis de ouro. Amigo, a gente vê a vida simples que Jesus e os seus discípulos viviam. Como podemos ver, não existe base bíblica alguma para afirmar que Jesus ou os apóstolos eram ricos. Na verdade, Cristo nunca defendeu a busca por riquezas materiais. Pelo contrário, condenou-a, mostrando o verdadeiro padrão a ser almejado. Ele deixou isso claro em Mateus 6, 19 e 20. Perceba que nesse programa nós estamos usando muitos textos bíblicos para que você veja que é a Bíblia quem refuta a teologia do Evangelho da Prosperidade. Mateus 6, 19 e 20 diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói e onde os ladrões não roubam. O que Jesus disse? A gente não deve se preocupar em juntar, acumular tesouros e mais tesouros aqui na terra. E ele terminou perguntando: como se ajunta tesouros no céu? Jesus disse ao jovem rico em Mateus 19, 21 assim: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, lembra da história? Dá tudo aos pobres e terás um tesouro no céu. Jesus não disse para o jovem rico dar a sua riqueza para ele mesmo, para Jesus, muito menos para os seus discípulos. Portanto, cuidado, porque esses que estão na revista Forbes podem ter o mesmo fim do jovem rico. Quando Jesus disse, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, é os pobres, não é a igreja nenhuma. O texto diz que esse jovem saiu triste porque era dono de muitas propriedades, era muito rico. Ah, querido, eu e você precisamos saber em que igrejas estamos indo. Que igreja você está levando os seus filhos? É claro que a teologia da prosperidade parece ser bela, atrativa. Lógico que é. Imagine, eu sou o filho de um rei, Deus me ama, Deus quer o melhor para mim, Ele não me quer ver na pobreza. Você percebeu que existe aqui uma mescla de verdade com mentira? É claro que Deus te ama, é claro que Ele quer o seu melhor, afinal de contas Ele é o seu Pai. Deus nos sustenta, foi Jesus quem disse, olha, eu cuido dos passarinhos, das flores, eu visto as flores, não vou cuidar de você, se eu alimento os passarinhos, não vou alimentar você. Deus quer que você tenha segurança nele, paz. Agora, querido, barganhar com Deus, imaginar que Jesus era próspero, rico aqui na terra, que os discípulos eram cheios de dinheiro, querido, isso não tem nada dentro da Bíblia, não existe base nenhuma. Por isso, querido, não se deixe seduzir com uma mensagem dessas. Pode parecer bonita, pode parecer bíblica, mas não é. Por isso hoje eu faço um apelo a você. Pare de frequentar igrejas assim, porque a única coisa que eles querem de você é o seu dinheiro. Eles querem que você prospere, desde que através da sua prosperidade você doe mais, doe mais, doe mais. A Bíblia diz que aqueles que pregam do Evangelho devem viver do Evangelho, mas não se enriquecer do Evangelho. E o que nós vemos é que esses telepastores, que esses indivíduos que criam suas próprias igrejas, eles são ricos, abastados, com muito mais do que eu e você temos, porque eles usam do Evangelho para se enriquecer. Agora, você precisa entender, Deus quer o melhor para você, Ele ama você. Ele tem um carinho tão grande por você que Ele não vai deixar você nesse erro.
e Ele está libertando hoje você. Hoje você pode dizer a Deus: Senhor, eu sou teu. Hoje você não quer quebrar o seu silêncio espiritual e dizer: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Você precisa descobrir que existe graça para todos aqueles que o aceitarem. A Joyce irá cantar. Hoje tome a sua decisão. Hoje é o momento de você falar: Senhor, eu não quero uma teologia atrativa, eu quero uma teologia bíblica. Tome essa decisão, converse com Jesus e eu tenho certeza, Ele irá direcionar os seus passos. Olho o tempo, olho a vida, sentimentos vêm e vão, entre livros e palavras, procuro por sabedoria, mas parece que na busca eu me perco por tentar e percebo que sozinho não há como encontrar o teu lugar. Preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Nos meus passos, nos meus atos, tento ser o que não sou. É tão difícil ser exposto, mas da verdade eu preciso. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Descobri que existe graça para todo que aceita. Tudo agora faz sentido, suspiro por eternidade. Quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado.
Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Querido Pai, nós te agradecemos porque temos a certeza de que o Senhor nos ama e quer o nosso melhor. Não permita que sejamos enganados. Não permita que mais essa mentira nos desvie do céu. Como pessoas que te amam e que querem te servir, nós queremos saber a tua vontade. Nós queremos seguir a teologia bíblica, não a teologia de um modismo que vem, que vai e que engana milhares e milhares de pessoas. Ajude-nos para que a tua verdade venha nos libertar. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. No Está Escrito de hoje, você pode ver que a teologia da prosperidade está ligada ao materialismo e amor ao dinheiro. E é uma armadilha muito usada para enganar membros e lideranças de igrejas. Mas será que o dízimo e ofertas são ensinamentos bíblicos? Esse é um dos 21 temas do curso Verdades Bíblicas, apresentado por Cid Moreira. Você pode ouvir no carro, no seu computador ou no seu aparelho de som, a hora que você quiser. Pode ainda baixar os áudios em MP3 para colocar no seu celular. O curso Verdades Bíblicas é um presente do Está Escrito para você, totalmente grátis. Basta acessar o nosso blog novotempo.com/está escrito, preencher um cadastro logo na primeira página e depois clicar no ícone com a ilustração do estudo bíblico. Se preferir, mande um e-mail para estaescrito@novotempo.com ou escreva para a Caixa Postal 7, CEP 12.300-970, Jacareí, São Paulo. E não se esqueça de nos informar o seu nome e endereço completo com o CEP e você vai receber em sua casa totalmente grátis. Você pode também nos seguir no Twitter, @NT Está Escrito, ou no Facebook Está Escrito Brasil. Faça contato conosco, estamos esperando por você. E lembre-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sentimentos vêm e vão, entre livros e palavras, procuro por sabedoria, mas parece que na busca